Você pode esperar lá fora. As palavras pairaram no salão de eventos, enquanto todos se viravam para me olhar. Meus dedos apertaram a pasta de apresentação, a que continha 6 meses de pesquisa que tinha economizado milhões para a empresa. Com licença? Consegui dizer, minha voz quase inaudível sobre o tinir das taças de champanhe. Renata, nossa diretora de marketing, fez um gesto de dispensa. Estamos no limite de capacidade para a cerimônia. Você entende? Olhei ao redor do espaçoso salão. Cada colega do meu departamento estava confortavelmente sentado em mesas cobertas com linho creme. Até a Ren, a estagiária que estava conosco há exatamente 3 semanas. A mesma estagiária que, de alguma forma, tinha apresentado o meu algoritmo de cadeia logística como se fosse dela durante a reunião do conselho do mês passado. Por que desperdiçaríamos um lugar com você? Renata acrescentou com um sorriso fino. Você é só uma analista. Aquele momento cristalizou tudo. As promoções perdidas, as ideias roubadas, as horas infindáveis. Meu olhar se deslocou para o telão anunciando o Prêmio de Excelência em Inovação, que deveria ter meu nome. Entendi, disse com calma, abrindo o notebook. Verifiquem o e-mail de vocês. Momentos depois, enquanto sons de notificação ecoavam pelo salão, saí, fechando a porta sobre as vozes subitamente em pânico. Antes de continuar com o que aconteceu depois, você consegue imaginar estar no meu lugar? Aquela sensação quando anos do seu trabalho são descartados enquanto outra pessoa recebe o crédito. Se você já foi subestimado ou ignorado, vai entender por que o que eu fiz a seguir mudou tudo. Fique comigo, porque essa virada levou 3 anos para ser construída. E o final vai mostrar exatamente por que a paciência é mais do que uma virtude. É uma arma. Meu nome é Bel Novak e até aquele dia eu era analista sênior de dados de uma das empresas de logística que mais crescia no país. Tenho memória eidética e um talento para encontrar padrões no caos, habilidades que me tornavam excepcional no trabalho, mas péssima em política corporativa. Sou a pessoa que fala diretamente e fica até tarde, que acha que resolver problemas importa mais do que quem recebe o crédito por resolvê-los. Eu estava errada. Cresci numa cidade pequena no interior do Paraná, onde meu pai dirigia a biblioteca municipal e minha mãe ensinava matemática. Eles me criaram para acreditar que o mérito sempre chegaria ao topo. Outra coisa em que estavam errados. Quando entrei na empresa depois de concluir meus 2 mestrados, acreditei ter encontrado meu lugar ideal. Um lugar onde inovação e eficiência eram supostamente valorizadas acima de tudo. Meu primeiro ano foi exatamente como eu esperava. Criei um sistema de rastreamento de estoque que reduziu erros em 37%. Desenvolvi modelos preditivos que ajudavam nossos clientes a otimizar rotas de entrega. Descobri até uma falha crítica no nosso principal software que poderia ter nos custado o maior cliente. Cada vez que apresentei minhas descobertas pelos canais adequados, seguindo o protocolo da empresa à risca. O problema começou no meu 2º ano, quando Dominique foi contratado como novo chefe de departamento. Ele chegou com reputação de transformar divisões problemáticas em histórias de sucesso. O que ninguém mencionou foi o método dele: pegar crédito pelas conquistas da equipe enquanto desviava a responsabilidade pelos fracassos. Na primeira vez que aconteceu, pensei que era um mal-entendido. Desenvolvi um algoritmo que previa atrasos de entrega com base em condições climáticas e congestionamento nos portos. Depois de apresentá-lo a Dominique numa reunião privada, fiquei surpresa ao vê-lo exibindo o trabalho à liderança executiva 2 semanas depois, sem qualquer menção à minha contribuição. Ótimo trabalho com o modelo preditivo, eu disse depois, achando que talvez ele simplesmente tivesse esquecido de me creditar. Dominique me olhou com uma expressão vazia. A estrutura conceitual foi minha. Você só ajudou com alguns números. Fiquei muda de espanto. A estrutura inteira, da concepção à execução, tinha sido minha. Mas como funcionária ainda relativamente nova, ansiosa para me mostrar como jogadora de equipe, deixei passar. Esse foi meu primeiro erro. Nos meses seguintes, um padrão se estabeleceu. Eu identificava um problema, desenvolvia uma solução,
compartilhava com Dominic e assistia enquanto ele a apresentava como se fosse insight próprio. Quando finalmente juntei coragem para tratar do assunto com Eleiliana, do RH, a resposta dela me gelou. Você tem documentação de que essas ideias eram exclusivamente suas? Ela perguntou, sem levantar os olhos do computador. Tenho os arquivos originais com as datas de criação, respondi. Mas você desenvolveu isso durante o horário de trabalho, usando recursos da empresa? Sim, mas... Então eles pertencem à empresa, não a você pessoalmente. Dominic é seu superior. Se ele apresenta as conquistas do departamento à liderança, isso faz parte da cadeia de comando. Saí da sala dela entendendo as regras não escritas. Ideias fluíam para cima. Crédito raramente descia. Talvez eu tivesse continuado nessa situação frustrante, mas tolerável, se não fosse pelo que aconteceu 6 meses atrás. Depois de notar ineficiências nas nossas rotas de entrega entre estados, passei fins de semana desenvolvendo uma solução abrangente. Um novo framework logístico que revolucionaria toda a nossa abordagem. O potencial de economia para os clientes era enorme. Redução de 27% nos custos, melhora de 42% nos prazos de entrega. Preparei uma apresentação detalhada, treinando até tarde na noite anterior à reunião trimestral de estratégia. Mas quando cheguei, Dominic me interceptou na porta. A liderança tem uma pauta apertada hoje. Precisamos ser objetivos, ele disse. Me dá os seus materiais. Vou incorporar os pontos principais na minha visão geral. Relutantemente, entreguei a pasta. Fiquei sentada durante 3 horas de reunião, esperando minha parte, só para assistir Dominic fazer um resumo de 2 minutos que perdeu todas as inovações cruciais. A iniciativa foi arquivada para revisão futura. 2 semanas depois, Ren entrou no time como estagiária, formada numa das melhores faculdades de administração do país e sobrinha do CEO da empresa. Foi imediatamente incluída em reuniões, das quais eu era excluída. 3 semanas depois disso, ela apresentou um novo framework logístico para a equipe executiva. O meu framework, com mudanças superficiais e um nome diferente. A iniciativa foi imediatamente aprovada. Ren recebeu uma posição permanente e se tornou a estrela em ascensão do departamento. Quando abordei Dominic, a resposta dele foi brutal na sua casualidade. A abordagem da Ren incorporou prioridades da liderança sênior que a sua versão não tinha. Isso é negócio. Resultados importam mais do que quem teve a ideia primeiro. Naquela noite, sentei no meu apartamento rodeada por 3 anos de trabalho. Inovações que tinham gerado milhões para a empresa, enquanto meu salário permanecia estagnado e minha carreira travada. Algo mudou dentro de mim. Se resultados importavam mais do que pessoas, eu ia mostrar exatamente o que essa filosofia ia custar a eles. Comecei a trabalhar num novo projeto. Um que eu nunca mencionei no escritório, nunca acessei nos dispositivos da empresa e nunca desenvolvi durante o horário comercial. Aprimorei meu framework logístico original, identificando fraquezas e incorporando soluções que fariam a versão que tinham roubado parecer primitiva por comparação. Mas isso era só o começo. Passei a catalogar cada instância em que meu trabalho tinha sido apropriado, criando um registro detalhado com timestamps, arquivos originais e relatos de colegas que tinham visto o padrão, mas permanecido em silêncio. Marquei reuniões informais com ex-funcionários que tinham saído em circunstâncias parecidas, construindo conexões e juntando perspectivas. Descobri que não estava sozinha. Tamison, do desenvolvimento de produto, tinha saído depois que uma inovação que merecia patente foi reivindicada pelo gerente dela. Léo, do relacionamento com clientes, pediu demissão quando sua estratégia para reter nosso maior cliente foi apresentada pelo diretor sem qualquer crédito. Cada conversa revelava uma cultura empresarial que explorava sistematicamente seus funcionários mais inovadores, enquanto recompensava os que eram bons em política interna. Mais importante, essas conversas me construíram uma rede de profissionais talentosos e subvalorizados que reconheciam os mesmos padrões tóxicos. Pessoas que, como eu, continuavam criando e inovando apesar da falta de reconhecimento, porque era isso que éramos, fundamentalmente.
3 meses antes da cerimônia de premiação, me aproximei de Gabi Iversen, uma investidora anjo conhecida por financiar startups que disruptavam setores estabelecidos. Apresentei meu framework logístico aprimorado junto com um plano de negócios completo. Isso poderia transformar o setor inteiro, ela disse depois de revisar os materiais. Mas por que deixar uma posição segura para começar do zero? A concorrência nesse espaço é brutal. Porque não estou começando do zero, respondi, revelando minha segunda apresentação. Perfis de 7 veteranos do setor, incluindo Temison e Léo, que tinham se comprometido a entrar no meu negócio se ele obtivesse financiamento. A expressão de Gabi mudou. Agora ficou interessante. E seu ex-empregador vai provavelmente continuar pegando crédito por inovações que não criou, até perceber que essas inovações pararam de chegar. 2 semanas depois, eu tinha um compromisso de investimento. 1 mês depois, tinha um espaço comercial alugado no nome de uma holding e acordos jurídicos com os futuros membros da minha equipe. Obtive pedidos de patente preliminares para o meu framework aprimorado e entrei em contato com clientes que tinham expressado frustração com a inflexibilidade da empresa. Por meio de networking cuidadoso, identifiquei 5 clientes importantes que estavam considerando mudar de fornecedor. Organizei reuniões discretas, apresentei minha solução e obtive acordos condicionados ao lançamento da empresa. Tudo estava no lugar. Eu só precisava do momento certo para agir. A cerimônia trimestral de premiação ofereceu a oportunidade perfeita. Depois de saber que Ren receberia o Prêmio de Excelência em Inovação pelo Framework Logístico, preparei meu ato final. Redigirei cartas de demissão para mim e meus 7 colegas. Finalizei acordos de transferência de clientes e preparei um comunicado de imprensa anunciando a nossa nova empresa. Naquela manhã, me vesti com cuidado especial, escolhendo um blazer azul marinho que projetava confiança sem ostentação. Cheguei cedo, segurando a pasta de apresentação, não porque esperava apresentar, mas porque queria que eles me vissem segurando-a pela última vez. Fiquei na entrada do salão, observando os colegas entrarem e encontrarem seus lugares. Vi Dominic guiando Ren para uma posição privilegiada perto da mesa dos executivos. Notei Renata verificando a disposição dos assentos. Quando ela me viu, a expressão dela passou de surpresa para irritação. Foi então que ela disse aquelas palavras. Você pode esperar lá fora. Enquanto eu ficava ali absorvendo a crueldade casual da dispensada dela e o sorriso de canto que Ren exibia, 3 anos de ofensas acumuladas se cristalizaram em clareza perfeita. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. No momento em que enviei aquele e-mail, contendo as cartas de demissão, as notificações de transferência de clientes, os pedidos de patente e o comunicado de imprensa agendado para a manhã seguinte, senti um peso se soltar dos meus ombros. Saí sem olhar para trás. Ainda não tinha chegado ao estacionamento quando meu celular começou a tocar. O nome do CEO piscava na tela. Recusei a ligação. Vieram mensagens de Dominique. Depois de Leiliana, do RH. Ignorei todas. Se você ainda está comigo, obrigada pela paciência. A jornada que compartilhei até agora é uma que muitos de vocês talvez reconheçam. A frustração de ter suas contribuições ignoradas, suas ideias roubadas, seu potencial descartado. Se isso ressoa com você, curta o vídeo e se inscreva para ouvir histórias de outras pessoas que encontraram seu poder de formas inesperadas. Porque o que aconteceu a seguir não foi só sobre virada. Foi sobre reconquistar o que era legitimamente meu, enquanto criava algo ainda melhor. Enquanto caminhava até o carro, senti o celular vibrando sem parar no bolso. Finalmente puxei para ver 7 chamadas perdidas do CEO, 3 de Dominique e uma enxurrada de mensagens de texto cada vez mais desesperadas. A mais reveladora veio de Renata. Seja lá o que estiverem te oferecendo, a gente dobra. Volta agora. Foi aí que soube que eles tinham finalmente lido o que eu enviei. Documentação completa de como meu algoritmo roubado tinha sido fundamental para o sucesso recente da empresa, junto com provas de que a versão deles, aquela para a qual deram crédito a Ren, era apenas uma sombra da minha inovação completa.
Eu estava destravando o carro quando ouvi passos rápidos atrás de mim. Me virei e encontrei Vicente, nosso vice-presidente, ofegante depois de me perseguir por 3 lances de escada. Sua aparência normalmente impecável estava agora em desordem. Bel, espera, ele disse sem fôlego. Você não pode simplesmente ir embora assim. A empresa precisa de você. O encarei em silêncio. Interessante. 1 hora atrás, eu não merecia nenhum lugar na cerimônia. Foi um mal-entendido, ele disse, ajeitando a gravata. Um erro administrativo. Também foi erro administrativo quando meu nome foi removido dos relatórios trimestrais? Ou quando Ren apresentou meu trabalho como se fosse dela? Ou quando fui preterida em 3 promoções enquanto via outros avançarem usando minhas inovações? A expressão de Vicente ficou tensa. Negócios são complicados. Contribuições individuais frequentemente são absorvidas em iniciativas maiores. Sim, tenho reparado em quais contribuições são absorvidas e quais são celebradas, respondi. Mas isso não é mais meu problema. Os clientes que você contatou estão sujeitos a acordos de exclusividade. Não podem simplesmente mudar para sua startup. Sorri pela primeira vez naquele dia. Talvez você deva reler esses acordos. A linguagem os restringe de trabalhar com seus concorrentes. Mas como minha solução opera num framework completamente diferente, um que desenvolvi de forma independente, no meu tempo, com meus recursos, ela cria uma nova categoria. Inclusive, sua equipe jurídica confirmou isso quando revisou o conceito original 6 meses atrás e determinou que não valia a pena perseguir. O rosto de Vicente empalideceu. O que você quer? Promoção? Participação nos lucros? É só falar. O que eu queria era reconhecimento pelo meu trabalho, respeito pelas minhas contribuições, um lugar à mesa que eu ajudei a construir. Abri a porta do carro. Mas vocês me mostraram algo mais valioso, que eu não preciso da mesa de vocês. Posso construir a minha própria. Enquanto saía, observei pelo retrovisor mais executivos da empresa despejando no estacionamento. A cerimônia de premiação tinha sido completamente esquecida. Parei brevemente para silenciar o celular, mas não antes de ver uma mensagem de Temison. Feito. A gente está saindo. Te encontramos no novo escritório. O novo escritório era um galpão reformado que eu tinha alugado no nome de uma holding 3 semanas antes, num bairro industrial de São Paulo. Quando cheguei, minha equipe já estava lá. Temison, Léo e outros 5 colegas que tinham sofrido experiências similares na empresa anterior. Cada um tinha enviado sua demissão simultaneamente com a minha, criando um êxodo de talentos do qual a empresa não conseguiria se recuperar rapidamente. Tentaram te parar? Perguntou Meredith, nossa especialista em operações que tinha sido repetidamente preterida apesar de gerar os relacionamentos mais lucrativos da empresa. Vicente me perseguiu até o estacionamento, respondi. Ofereceu qualquer coisa que eu quisesse. Aposto que foi bom, disse Léo, me estendendo um café da máquina que tínhamos instalado no fim de semana anterior. Não tanto quanto isso vai ser, disse eu, abrindo o notebook para mostrar a resposta que tinha recebido do nosso primeiro grande cliente. Eles não só tinham concordado em transferir os negócios para nós, como tinham nos apresentado a 2 prospects adicionais impressionados com nossa abordagem inovadora. Nas horas seguintes, finalizamos nossa estratégia de lançamento. Nossa empresa, Nexus Paradigm, anunciaria oficialmente sua existência na manhã seguinte, com nosso framework logístico proprietário como produto principal. As patentes que eu tinha registrado protegeriam nossa propriedade intelectual, e os acordos de clientes que havíamos conseguido nos dariam receita imediata. Às 19h30, meu celular tocou com um número desconhecido. Estava quase ignorando quando Temison olhou para a tela. É a linha privada do chairman do conselho, ela disse baixinho. Atendi, colocando no viva voz para que a equipe pudesse ouvir. Senhora Novak, veio a voz grave de Preston Fulton, o raramente visto chairman da empresa anterior. Acredito que precisamos conversar. Estou ouvindo, respondi.
Passei a tarde revisando a situação. A documentação que você forneceu é preocupante. Gostaria de me encontrar com você em particular para discutir uma resolução. Agradeço a oferta, Sr. Fulton, mas não há nada a resolver. Minha decisão é final. Talvez eu não tenha me expressado com clareza. O tom dele ficou mais duro. Nossa empresa tem recursos que você não consegue imaginar. Se você prosseguir com esse negócio, seremos forçados a tomar medidas para proteger nossos interesses. O senhor está me ameaçando? Perguntei com calma. Estou descrevendo consequências. Ação judicial por quebra de confidencialidade, contestações às suas patentes. Podemos garantir que sua startup nunca decole. Fiz sinal para Léo, que começou a gravar a chamada. Sr. Fulton, tudo o que fiz é legal e documentado. As inovações que estou levando foram criadas no meu tempo pessoal, com meus recursos pessoais. Sua própria equipe jurídica confirmou que eram distintas da propriedade da empresa. Quanto à confidencialidade, não divulguei nenhuma informação proprietária. Simplesmente informei clientes que estou iniciando um novo negócio e os convidei a considerar nossos serviços. Clientes que são obrigados contratualmente a nós, ele rebateu. Clientes cujos contratos incluem cláusulas de desempenho que vocês repetidamente deixaram de cumprir. Não precisei persuadi-los a sair. Simplesmente ofereci uma opção melhor quando eles já estavam procurando uma. A linha ficou em silêncio por um momento. O que levaria você de volta? Ele finalmente perguntou, a voz visivelmente mais suave. Estabeleça seus termos. Olhei ao redor para minha equipe. Profissionais talentosos que tinham sido subvalorizados, ignorados e explorados. Pessoas que tinham confiado em mim o suficiente para dar esse salto juntas. Não há termos, Sr. Fulton. Isso não é uma tática de negociação. É um novo começo. Depois de encerrar a ligação, passamos horas nos preparando para a resposta da mídia que antecipávamos após o nosso anúncio. À meia-noite, exaustos, mas exaltados, nos reunimos ao redor da mesa de reuniões que tínhamos montado nós mesmos no fim de semana anterior. Pela Nexus Paradigm, disse Tamison, erguendo um copo de papelão com café de máquina, e pela Bell, que nos mostrou o que é possível quando você recusa ficar onde não é valorizada. Não é só eu, insisti. Cada pessoa nessa sala tornou isso possível. Estamos construindo algo juntos que nenhum de nós poderia criar sozinho. Naquela noite, dormi mais tranquila do que tinha dormido em anos, apesar de toda a incerteza pela frente. Na manhã seguinte, nosso comunicado de imprensa saiu às 8h em ponto, exatamente quando o pregão começava. Às 8h15, sites de notícias financeiras reportavam sobre o surgimento de um novo player disruptivo no setor de logística. Às 9h, reportavam sobre a subsequente queda no preço das ações da empresa anterior. Às 9h30, nos reunimos em torno de uma tela para assistir ao ex-CEO dar uma coletiva de imprensa emergencial. Sua confiança habitual tinha desaparecido enquanto ele tentava tranquilizar os investidores de que a saída de alguns funcionários não impactaria as operações. O mercado discordou. As ações caíram mais 7% durante o discurso de 17 minutos. Quando ele anunciou que Dominique estaria saindo para buscar outras oportunidades, não senti satisfação. Apenas a confirmação de que a empresa continuaria com seu padrão de transformar indivíduos em bodes expiatórios em vez de enfrentar sua cultura tóxica. Ao meio-dia, nossos celulares tocavam sem parar com ligações de clientes em potencial, investidores e até ex-colegas interessados em se juntar a nós. O setor tinha notado e nossa agenda rapidamente se encheu de reuniões. O que a empresa anterior não tinha conseguido entender era que inovação verdadeira não vem de cargos ou hierarquias. Vem de valorizar as pessoas que geram ideias. Uma semana após o lançamento, enquanto nos preparávamos para uma reunião com nosso maior novo cliente, recebi um e-mail de Ren. O assunto dizia simplesmente: eu não sabia. A mensagem era breve. Me disseram que o framework era colaborativo, com suas contribuições menores já compensadas. Nunca tive intenção de pegar crédito pelo seu trabalho. Por tudo o que vale, sinto muito. Comecei a digitar uma resposta, depois parei.
O pedido de desculpas dela poderia ser sincero, mas não mudava nada. Ela tinha sido um sintoma do problema, não sua causa. Em vez de responder, fechei o e-mail e me concentrei em preparar a reunião com o cliente. 3 meses após o lançamento, a Nexus Paradigm tinha firmado contratos com 27 clientes, incluindo 3 das maiores transportadoras do país. Nossa abordagem revolucionária de otimização logística tinha reduzido custos para nossos clientes em média de 31%, superando até minhas projeções originais. Tínhamos crescido de 8 para 23 funcionários, selecionando cuidadosamente pessoas que traziam tanto competência quanto integridade aos seus papéis. A verdadeira vindita veio 6 meses após a cerimônia que tinha mudado tudo. A empresa anterior anunciou uma reestruturação estratégica que analistas do setor reconheceram como uma tentativa desesperada de se manter competitiva. Suas ações tinham caído 43% desde o nosso lançamento, e rumores de uma possível aquisição circulavam nos sites financeiros. Eu revisava nossos resultados trimestrais quando minha assistente mencionou que Vicente, o ex-vice-presidente, estava na recepção pedindo para me ver. Ele tem agendamento? Perguntei. Não, ela respondeu. Mas disse que era importante. Considerei mandá-lo embora, mas decidi contra isso. Fosse lá o que quisesse, eu estava curiosa o suficiente para ouvir. Quando Vicente entrou no meu escritório, a mudança nele era marcante. O executivo confiante tinha sido substituído por alguém que parecia não dormir direito há semanas. Obrigado por me receber, ele disse, ficando de pé até eu indicar uma cadeira. O que posso fazer por você, Vicente? Ele colocou uma pasta na minha mesa. Esta é uma proposta formal de aquisição. O conselho quer comprar a Nexus Paradigm e integrar suas tecnologias ao nosso framework existente. Abri a pasta, olhei para o valor na primeira página e a fechei novamente. É uma proposta substancial, reconheci. Reflete o valor do que você construiu, ele respondeu, e o custo de competir contra você. Por que é você quem está entregando isso? Onde está a equipe de investimentos? Vicente se mexeu desconfortavelmente na cadeira. O conselho achou que você talvez fosse mais receptiva se a abordagem viesse de alguém que você conhece. Mesmo que esse alguém nunca tenha me dito que eu não merecia um lugar à mesa. Eu nunca disse isso. Não precisou. Mostrou em cada decisão, em cada convite para reunião que nunca veio, em cada vez que deixou outra pessoa levar crédito por trabalho que não era dela. Vicente olhou para as próprias mãos. A empresa mudou desde que você saiu. Implementamos novas políticas de reconhecimento de inovação, criamos programas de mentoria, reestruturamos a remuneração para recompensar o pensamento original. Tudo o que poderia ter sido feito antes, se alguém tivesse se importado em ouvir. Sim, ele admitiu em voz baixa. É por isso que estou realmente aqui. Não só pela proposta de aquisição, mas para perguntar: você consideraria retornar como diretora de inovação, se reportando diretamente ao conselho? Estudei ele por um momento, reconhecendo o desespero por trás da oferta. 6 meses atrás, tal reconhecimento teria significado tudo para mim. Agora parecia vazio. Vou revisar sua proposta de aquisição com minha equipe e nossos consultores, disse com cuidado. Mas não vou retornar como funcionária sob nenhuma circunstância. Construí algo em que acredito, com pessoas que valorizam as contribuições umas das outras. Não é algo que estou disposta a comprometer. Depois que Vicente foi embora, fiquei sozinha no escritório refletindo sobre a jornada que me trouxe até ali. A dor de ser ignorada tinha se transformado na força de criar algo autêntico. Os colegas que antes me dispensavam agora se aproximavam como iguais ou buscavam minha aprovação. Mas a verdadeira vitória não estava no reconhecimento deles. Estava em descobrir que a mesa pela qual eu tinha lutado tanto para me sentar não valia um lugar afinal. Ao construir minha própria empresa, criei não apenas um lugar para mim, mas um espaço onde as contribuições de todos eram valorizadas. A virada que eu tinha planejado tinha dado certo além das minhas expectativas. Mas seu fruto mais doce não foi ver a empresa anterior lutando. Foi ver minha nova empresa prosperar. Não éramos apenas rentáveis.
Estávamos criando um ambiente de trabalho onde a inovação florescia, porque as pessoas se sentiam seguras para compartilhar suas ideias. 6 meses depois daquela reunião com Vicente, recusamos a proposta de aquisição e anunciamos uma expansão para outros países. 1 ano após a cerimônia em que me disseram para esperar lá fora, fui convidada para dar a palestra de abertura no maior congresso do setor. Enquanto caminhava para aquele palco, vi rostos que reconhecia na plateia, incluindo vários da empresa anterior. Mas desta vez, eles não olhavam para mim com dismissão ou desprezo. Olhavam com algo novo: respeito. Comecei minha fala com as mesmas palavras que uma vez tinham sido usadas para me excluir. Você pode esperar lá fora. Um murmúrio percorreu a plateia. Essas palavras mudaram minha vida, continuei. Não porque doeram, embora tenham doído, mas porque finalmente me mostraram a verdade. Que eu estava esperando reconhecimento de pessoas que nunca o dariam de livre vontade. Que eu estava medindo meu valor pelos padrões delas e não pelos meus. A sala ficou em silêncio enquanto eu compartilhava minha jornada de analista ignorada à inovadora do setor. Não mencionei a empresa anterior nem os colegas pelo nome. Não precisava. A história não era mais sobre eles. Era sobre o poder de conhecer seu próprio valor, mesmo quando os outros não conseguem enxergá-lo. Olhei para os rostos que me observavam, alguns inspirados, alguns desconfortáveis, todos atentos, e entreguei meu pensamento final. O lugar mais poderoso não é aquele que os outros reservam para você. É o que você constrói por conta própria. Você já esteve numa situação em que suas contribuições foram ignoradas ou alguém levou crédito pelo seu trabalho? Como você lidou com isso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. E se isso ressoou com você, curta e se inscreva para ouvir mais histórias sobre encontrar seu poder em lugares inesperados. Lembre-se, às vezes, ser excluído de uma mesa é exatamente o empurrão que você precisa para construir algo melhor, algo que é inteiramente seu.